Boa noite. Hoje, dia 2 de junho de 2026. E hoje é o nosso dia do Masaharu Taniguchi. Bem, vamos ver o que é que nós temos aqui para hoje. Pronto, o texto é este. Só um momento, chegou alguém. Pronto, então vamos lá, vamos começar o texto. Aquele que sempre mantém a mente flexível consegue agarrar todas as oportunidades que lhe surgem. A água, devido à sua fluidez, se acomoda em qualquer recipiente. Assim, os riachos e os rios, justamente por correrem em conformidade com o relevo, acabam vencendo as dificuldades ambientais e alcançam o oceano. Então, ele está dizendo aqui, com a mente flexível, a gente agarra as oportunidades da vida. Porque muitas vezes nós, com os nossos preconceitos, nossos pontos de vista rígidos, a gente deixa passar coisas e não vê o valor delas. Um momento. Pronto. Bom, então, o que nós vamos fazer? Eu vou, então, ler novamente e ler o comentário. Vamos lá? Aquele que sempre mantém a mente flexível consegue agarrar todas as oportunidades que lhe surgem. A água, devido à sua fluidez, se acomoda em qualquer recipiente. Assim, os riachos e os rios, justamente por correrem em conformidade com o relevo, acabam vencendo as dificuldades ambientais e alcançam o oceano. Masaharu Taniguchi. Bom, vamos ao comentário. Nossa falta de adaptação deve-se precisamente a nossos preconceitos. Por que é que nós não somos adaptáveis que nem água? Por causa dos nossos preconceitos. O mais importante preconceito que mantemos é sobre Deus. Pensamos assim: eu sou eu, aqui. E Deus é alguém, ou alguma coisa, em algum lugar, no céu, ou em algum plano, ou dimensão metafísica, qualquer coisa, mas sou eu aqui e Deus lá. É justamente esse preconceito, esse pré-conceito, que constitui o erro original, o pecado original. Nos sentimos separados de Deus. E assim, queremos resolver tudo à nossa maneira, lutando desesperadamente para sobreviver, mesmo que às custas dos outros. Então, o que acontece? Nós não vemos as oportunidades da vida, nós não entendemos as oportunidades da vida, nós temos pontos de vista muito rígidos, tá? E às vezes acontece o contrário. O que a gente acha que é a oportunidade a gente perde. E, na verdade, lá na frente a gente vai descobrir que foi a melhor coisa, que não era o nosso lugar. Né? Mas a gente se aborrece porque a gente não tem flexibilidade para ver o que a vida está trazendo, o que a vida está mostrando. A vida, às vezes, mostra que a gente não se encaixa naquele determinado lugar. Parece que encaixa. Que nem uma figura da internet que tem uma cabeça de alho e um gomo de tangerina. Está escrito assim: nem todo lugar que você se encaixa
é seu realmente. Tá? Então, a gente não está aberto para o que a vida traz se desdobrando. A vida é Deus instruindo, a vida se desdobra e às vezes a gente não se abre para a vida. A gente escolhe, isso eu quero, isso eu não quero. Isso não deu certo. Aí eu fico revoltado. Mas a gente não se abre para a própria vida se desdobrando. Vamos adiante. Se nós fizéssemos isso, a vida seria muito mais fácil. Então vamos lá. Então nós nos sentimos separados de Deus. E aqui, assim, queremos resolver tudo à nossa maneira, lutando desesperadamente para sobreviver, mesmo que às custas dos outros. Se aceitássemos que a nossa vida é a vida de Deus, Deus assumiria nossas vidas e nós simplesmente nos adaptaríamos. Assim como a água se adapta aos recipientes e circunstâncias. Deus teria o comando que lhe é legítimo e a nossa vida, que é a vida dele, que é a vida de Deus, seria muito mais fácil. Mais uma vez, repito a metáfora do gelo, que foi apresentada pelo Joel Goldsmith. Então, mais uma vez, eu repito a metáfora do gelo. Somos como gelo na água. Tudo que temos a fazer é relaxar e deixar a água nos conduzir. Quem é a água? A verdadeira natureza do gelo. A rigor, entre água e gelo, temos apenas água. Mas o cubo de gelo muitas vezes acredita ser alguém separado, enquanto ele é verdadeiramente água. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Isaías. Então, a arte de viver, existe uma arte de viver. A arte de viver é confiar em Deus. Confiar em Deus. Tudo bem, a gente vai fazendo nossos planos, sei lá, um mestrado, um doutorado, essas coisas. Mas esteja aberto para o que a vida vai mostrando e o que a vida vai transformando. Não dê murro em ponta de faca. Deixa a vida se desdobrar. Muito bem, podemos ir para outro texto. Vamos lá. Aqui. A docilidade e a pureza espiritual, como as de uma criancinha, são as chaves milagrosas que possibilitam receber a graça de Deus. Docilidade e pureza espiritual das criancinhas. Está falando de coração puro? Está falando como Cristo, deixai vir a mim as criancinhas, delas é o reino dos céus. Quem for como elas, entra no reino dos céus. Quem não for, não entra. Coração puro. Então, a docilidade e a pureza espiritual, como as de uma criancinha, são as chaves milagrosas que possibilitam receber a graça de Deus. Recuperar esse estado significa nascer de novo. Quem tem o espírito dócil e puro, como uma criancinha, é aquele que, quando alguém diz o homem é filho de Deus, aceita essas palavras com humildade e gratidão, sem contra-argumentar.
aceita humildemente e com gratidão. Então, isso diz o Masaharu Taniguchi. Vamos para o comentário. A pureza de coração é condição fundamental para toda espiritualidade. É engraçado, né? Eu, a minha vida inteira, pensei que era sabedoria. Não, a sabedoria é importante, mas a chave da porta do céu é a pureza de coração. E como é difícil. A pureza de coração é a condição fundamental para toda a espiritualidade. Toda vez que ouvimos os termos virgem ou virginal, devemos, primeiro de tudo, entendê-los como uma metáfora do coração imaculado. O que nos lembra Maria, né? Então, os termos virgem e virginal, ninguém está muito interessado na virgindade física e moral. É uma metáfora do coração imaculado. Imaculado, sem mácula, sem mancha de quê? De inveja, de maldade, de vaidade, de orgulho. Coração imaculado. A realidade material do corpo interessa muito pouco, na verdade. Não diz nada. Mas o coração puro diz. Quer dizer, o coração puro, o coração virgem, antes de ser manchado e corrompido. É esperado de nós muito mais que sejamos puros do que sermos bons. Claro que é melhor ser bom do que ser mal. Mas bom e mal no mundo ainda é um jogo de contrários, né? Uma hora é bom, uma hora mal. Sabedoria também, sabedoria divina, mas a sabedoria humana às vezes acerta, às vezes erra. Então, é esperado de nós muito mais que sejamos puros do que sermos bons. Porque, sendo puros, nós recebemos o bem de Deus e não de nós mesmos. O coração puro é aquele sem maldade, sem inveja, sem ódio, sem vingança, sem orgulho e sem vaidade. Não compete com ninguém e por nada, porque sente-se pleno, preenchido, suprido por Deus em todas as coisas. Eu acrescento com uma alegria inocente de viver. Inocente mesmo. Mas esse é que é o problema. Quanto mais nós tivermos o coração puro, mais elevados nós somos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Como eu disse no comentário, de nós é muito mais esperado que sejamos puros do que sejamos bons. Né? Bom, bem, o bem pertence a Deus. Agora, o que acontece? Quanto mais a gente tem um coração puro, mais a gente vai ficando inocente, que é uma pureza original. E o mundo não pode compreender. Então o mundo começa a nos chamar de tolos, ingênuos. Mas quem está iludido? Realmente. Né? Nessa vida, parece que somos nós. Mas no decorrer das vidas, e descobrimos que nós nem somos elas, somos a vida eterna, não tenha nem dúvida. Então, que o mundo chame de tolo, de ingênuo, não importa. Não importa mesmo. Então, vamos lá. Mil vezes ser ingênuo do que ser uma pessoa maldosa e maliciosa. Então,
não compete com ninguém por nada, sente-se pleno, preenchido, suprido por Deus em todas as coisas. Não é uma competição, eu não quero pisar no adversário. Eu não quero vencer na vida às custas dele, de pequenos golpes, de puxar tapete, de propagandas falsas, de mentiras. Mas o mundo adora isso. O taoísmo, muitas vezes, chama o caminho espiritual de caminho de retorno. Retorno. Trata-se de um retorno à infância. E, é claro, uma alegoria da retomada da pureza original do coração. Então, caminho do retorno, retorno à infância, as criancinhas que Jesus falava e que o Masaharu Taniguchi falou nesse texto. Então, uma alegoria da retomada da pureza original do coração. Essa condição espiritual é tão fundamental que ela se reflete de maneira imperfeita na condição humana e vemos pessoas idosas regredindo a condições infantis. De uma maneira geral, a velhice naturalmente conduz a um espírito infantil novamente. É um retorno. Pode parecer tolo, mas, na verdade, é um reflexo embaçado, defeituoso da realidade espiritual. Por trás dessa bobagem, oculta-se uma profunda verdade espiritual. Então, tem algum desses poetas, eu não sou muito ligado em poesia, não, mas tem um deles, eu não lembro quem, que diz assim que duas fases na vida, a felicidade está numa caixa de bombons, a infância e a velhice. Né? Um retorno a uma simplicidade. Eu acho que essa frase expressa bem. Então vamos lá. Por isso, não tenhamos vergonha da nossa inocência, ou até mesmo da nossa ingenuidade. Os espertos nos humilham, mas não nos alcançarão no reino de Deus. Não alcançarão. É fato. A esperteza é egoísmo, é justamente apego exagerado às condições materiais. Eles nos chamam de tolos, de ingênuos, eles são muito espertos, mas eles não entram no reino de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus no Evangelho de Mateus. Então, eu acho esse um ponto fundamental. Fundamental. Conforme a gente vai avançando, quer ter uma vida espiritual, não precisa se preocupar com estudos, não precisa se preocupar com nada. Preocupe-se em ter um coração um pouco mais puro, menos malicioso, menos maldoso. O Felipe Dinion, quando fazia as curas dele, falava assim: oh, me prometa que você vai passar um dia inteiro sem falar mal de ninguém, sem ter maus pensamentos dos outros. Então, essa coisa do evangelho é uma realidade, é para ser praticada. É para conduzir a gente a uma posição de um coração mais puro, menos malicioso, menos maldoso, menos ambicioso, menos tudo. Menos tudo.
E assim, nós vamos ter uma ingenuidade e uma simplicidade que vai nos fazer sair para a rua e apreciar a florzinha do matinho, o passarinho que cantou. Nós vamos estar abertos para a vida se desdobrando. Nós vamos conversar com a vida como a criança conversa com a vida. E nós esquecemos. Então, quantas vezes eu falei assim, reconhecer Deus em todas as coisas é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem faz isso é quem tem um coração puro. Quem não tem, não consegue. Não consegue. Né? Porque o egoísmo fala mais alto. Então, pureza de coração. Orai e vigiai. Orai e vigiai o quê? A pureza do coração. Nada mais importa. Não tem mais nada para vigiar. Vigiar o próprio coração. É isso. Né? Então, se a gente quer um progresso, eu repito, um progresso espiritual, a gente tem que trabalhar a pureza de coração. Tá? Não tem por onde. Não tem por onde. A pureza de coração é o mais importante. E é engraçado como no texto eu digo que como o mundo é hostil a isso, ele não suporta isso. Né? É engraçado isso. Então vamos lá. Eu não resisto a um comentário. Há muitos anos atrás, eu era jovem, e numa conversa de sofá, de visitas, eu detesto conversa de sofá, de visitas, conversava-se sobre uma determinada moça que eu não lembro quem é, e que na época eu chamava de alpinista social. Claro, era um julgamento, tá? Mas eu também era jovem. Não que eu não faça isso hoje em dia, faço, mas eu procuro fazer muito menos e preservar o coração um pouco mais puro, porque totalmente puro é impossível. Tá? Mas então, eu considerava a tal da moça alpinista social. E aí, na conversa de sofá, que só se conversa que não presta, eu disse isso e uma pessoa, uma visita, não gostou e me falou assim: é, mas ela chegou lá. Eu encerrei a conversa ali e mudei de assunto. Por quê? Porque a minha vontade imediata seria perguntar: onde é lá? Mas aí eu vi que eu ia gerar um conflito, né? Que uma visita ia virar uma discussão e a discussão ia virar uma inimizade. Então eu fiquei quieto, mudei de assunto. Ficando quieto, mudando de assunto, a pessoa naturalmente se sentiu vitoriosa na discussão. Típico de conversa de sofá. Né? Mas a minha reação imediata seria essa: olhar bem para ela e falar assim: onde é lá? Esquisito isso, né? Pois é. Então eu passei por esse episódio. Ela chegou lá. Onde é lá? Cada coisa, viu? Bom, muito bem. Deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui. Pronto. Pronto. Então podemos ir para mais um texto. Bom, então esse texto é contra a esperteza, tá bom? Vamos para o próximo. Cada dia é uma nova vida, uma nova experiência. Interrompo. Lembra que eu falei? A vida se desdobrando é Deus? Então, olha o que ele diz aqui agora.
Cada dia é uma nova vida, uma nova experiência. Lembra também do primeiro texto que falava das oportunidades e da flexibilidade de estar aberto para a vida? Aqui ele diz: cada dia é uma nova vida, uma nova experiência. Cada experiência é um degrau para o progresso da sua alma. Não fique preso ao passado, aos planos, aos preconceitos. Aceite a vida se desdobrando. Não fique preso ao passado. Você está agora diante de uma nova experiência. Portanto, não se lamente pelo que passou. Dedique-se a ela, essa nova experiência, dedique-se a ela de corpo e alma. E verá surgir o próximo degrau de evolução. Dedique-se a ela de corpo e alma. O que quer dizer isso? Significa esteja presente no que faz. Esteja presente, esteja inteiro no que faz. Por mais simples que seja, faça perfeito, faça com amor, mas faça com presença, esteja presente no que faz. Bom, então, agora eu leio de novo e vou para o comentário. Cada dia é uma nova vida, uma nova experiência. Cada experiência é um degrau para o progresso de sua alma. Não fique preso ao passado. Você está agora diante de uma nova experiência. Dedique-se a ela de corpo e alma e verá surgir o próximo degrau de evolução. Masaharu Taniguchi. Cada dia é um novo espanto, um mistério totalmente renovado. Esse mistério que chamamos vida. Esse mistério maior de todos, que chamamos vida, é o próprio Deus. E assim, Deus não nos dá nada que pedimos em nossa ignorância dualista. A gente nem sabe o que é bom para nós. Mas Deus nos dá a única coisa que Ele tem para dar. Ele nos dá a si mesmo, inclusive como vida se desdobrando. Ele nos dá a si mesmo. Por isso mesmo, cada dia não pode ser outra coisa senão a própria vida de Deus. Totalmente renovada e misteriosa. Algo vivo. Que só pode acontecer agora. Todas as nossas angústias do passado, todas as nossas ansiedades do futuro, tudo isso é pura agonia e projeção mental. Enquanto a vida de Deus se desdobra e se revela a cada segundo do agora. Mas a gente não se abre para agora. A gente está sempre no passado, no corpo de dor, ou no futuro, no medo, na preocupação. Não vos preocupeis. O primeiro e mais importante passo da vida espiritual é este: reconhecer a vida de Deus no agora, em absolutamente tudo. Porém, voltando ao texto anterior, reconhecer a vida de Deus no agora é uma coisa que se faz, é o primeiro e mais importante passo, mas é uma coisa que se faz com um coração puro. Algo difícil de trabalhar. Com o coração puro, nós reconhecemos a vida de Deus no agora, em absolutamente tudo. A rigor, só Deus existe. E existe no agora. É a própria vida se desdobrando. Na verdade, o único pecado que cometemos é exatamente esse: esquecer, nos afastar do milagre da vida que se manifesta agora. Essa vida é puro amor.
mas não o percebemos, porque estamos mergulhados em nosso egoísmo. Então, o Taniguchi e todos os bons instrutores espirituais dizem que, uma vez que Deus é a vida se desdobrando, que nós então deveríamos agradecer absolutamente tudo, inclusive aquilo que nos parece como dificuldades. Aceitar o ensinamento. A dificuldade surgiu por projeção mental, lei do karma, memórias, como diz o Ho'oponopono, e se a gente não aceitar o que a vida desdobra para nós como ensinamento, as coisas vão se repetir infinitamente, o erro e o sofrimento vão se repetir até esgotar. Como a gente vence isso? Por uma purificação, como diz o Ho'oponopono. Como a gente se purifica? Se abrindo para a vida, aceitando o que a vida está mostrando. Então, todos os grandes instrutores dizem que a gente tem que agradecer a vida, inclusive os momentos difíceis. Porque na hora a gente não compreende, mas lá na frente nós compreenderemos, como já aconteceu na vida de todos nós em alguns momentos. Tá? Então, vamos adiante. Por mais que nos pareça puro ou belo, nos pareça puro ou belo, todo este mundo perceptível aos cinco sentidos é mundo da projeção. Ai, nem preciso explicar, já tenho falado tanto de projeção. Todo esse mundo dos cinco sentidos é mundo de projeção. O mundo absoluto não é perceptível aos cinco sentidos, nem ao sexto sentido. Nossa, o que é sexto sentido? Ele chama sexto sentido de intuição. Ele está dizendo que transcende totalmente o ponto de vista humano, mesmo quando é elevado. Neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo absoluto de Deus, no mundo da essência. Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor, infinita vida de Deus. Masaharu Taniguchi. É interessante, ele tem a famosa meditação dele, a meditação Shinsokan, e essa meditação dele começa desse jeito. Neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Vamos ao comentário. O verdadeiro mundo espiritual não tem forma. Nós estamos falando do mundo verdadeiro espiritual. Não estamos falando de mundos intermediários, onde tem espíritos, espíritos elevados, espíritos de luz, mas eles têm forma. Eles têm uma realidade mais sutil, eles podem ter um grau de conhecimento mais avançado, eles podem ser considerados como nossos irmãos mais velhos, mas o mundo de Deus não é isso. O mundo de Deus não tem forma. Falamos em luz, chamamos de luz, porque é a manifestação fenomênica mais próxima da realidade espiritual. Então a gente usa luz como símbolo. Por isso podemos entender o sol como a mais pura metáfora da luz verdadeira.
Não é por acaso que as grandes religiões do mundo são consideradas cultos solares, o culto da luz. E muitas vezes a divindade é sincretizada com o próprio sol. Né? Luz, vida, calor. O cristianismo é uma religião solar. O judaísmo é uma religião solar. A religião egípcia é uma religião eminentemente solar. Só que do que eu falei aqui há uma continuidade. Do Egito saiu Moisés. Moisés não era uma tábula rasa. Moisés era nobre da corte, então tinha o conhecimento egípcio. Ele renovou, né, através de uma iluminação profunda no Monte Horebe, Monte Sinai, com a sarça ardente. Renovou toda uma coisa, mas é uma continuidade. Ele saiu, ele levou com ele todo o conhecimento do Egito. Renovou, e daí, de dentro do judaísmo, nasceu o cristianismo. Na verdade, uma dissidência. Então, uma continuidade. Aí o islamismo, filho dos mesmos patriarcas que os judeus, são irmãos. Guerra insana, são irmãos. Então, cultos solares, por causa do culto da luz, que é coisa física mais próxima que os cinco sentidos pode associar, em que não tem forma. Muito bem. Então vamos para o comentário outra vez. Já comentei, né? Mas vamos ver o que está escrito aqui. Ah, não, já disse. O verdadeiro mundo espiritual não tem forma. Falamos em luz porque é a manifestação fenomênica mais próxima da realidade espiritual. Por isso, podemos entender o sol como a mais pura metáfora da luz verdadeira. Aí eu falei dos cultos solares. O importante aqui é entender que jamais devemos ficar constrangidos por não termos visões em nossas meditações. Veja bem o que eu estou dizendo aqui. O importante aqui é entender que jamais devemos ficar constrangidos por não termos visões em nossas meditações. Eu insisto nisso. Muitas vezes na minha vida, eu encontrei pessoas que olhavam para minha cara assim e falavam assim: "Oh, eu estou vendo uma aura dourada com verde e azul." Ou 99% era ilusão de si próprio, chamada de animismo, vamos dizer assim. Vontade de impressionar, ainda que não necessariamente consciente. Vaidade espiritual, de querer ser superior. Vários motivos. Às vezes, todos eles juntos. E eu aprendi que 99% daquilo não é verdadeiro. Basta 1% para eu saber que existe. Acabou. Basta. Então, eu não estou negando, eu estou focalizando a vaidade humana, tá? Que chega a ponto de levar a pessoa e se iludir a si mesma. Tá? Então, meu problema não é negar visões. É que nem os terreiros que eu fui, de Umbanda e de Candomblé, uma grande parte do que a gente vê não é verdadeira. Mas não importa. Não importa por vários motivos. Primeiro, que 1%
seja verdadeiro, já valida todo o processo. Segundo, se eu vou no centro espírita e a pessoa me atende, talvez ela esteja num processo animista e nessas ilusões todas que a gente falou, mas eu acredito que tem uma entidade do lado dela que está me ouvindo. Então não me importa muito a ilusão do médium. Estou falando isso para mostrar que eu não nego a realidade espiritual. Eu só estou focalizando como o ser humano é problemático. Tá? Então tudo bem. Se o médium é mais ou menos, eu posso relevar. Porque o que me interessa é uma entidade presente e não o que ele quer mostrar. Não tem problema. Tá? Mas é isso. Então, o que eu estou dizendo é isso. Nós aqui estudamos aqui com humildade, nós estamos nos reunindo toda noite. E aí, quando a gente, em algumas situações, a gente vai encontrar as pessoas assim, eu vejo uma aura dourada, e a gente vai ficar assim, poxa, nossa, eu estudo tanto, mas não acontece nada disso comigo. Não tem que acontecer mesmo. Jamais se preocupe com isso. A verdade espiritual não tem forma. Quando você tiver alguma visão, não fique deslumbrado com a visão. Simplesmente entenda a visão como uma mensagem que você estava com dificuldade de entender, então traduz em imagem, para você entender alguma coisa. Mas não para ficar deslumbrado e se autoglorificar. Tá? Então, não é por aí. Não é por aí mesmo. Nunca se preocupe com isso. Tanto é verdade que as pessoas que realmente têm visões, normalmente elas não falam. Elas não são vaidosas disso. E elas nem sequer estão preocupadas com a visão, as verdadeiras. Se a visão é real, se não é real. Elas simplesmente se perguntam: o que eu tenho que entender disso? Só. O que eu preciso entender disso? Só. Com humildade, elas perguntam: qual é a lição? Qual é a mensagem que eu tenho que entender? Fim. Acabou. Simples assim. Então, se nós não temos visões, podemos ficar tranquilíssimos. Não tem nada de errado, não estamos atrasados, não. Tá? Muito pelo contrário. Nós estamos sendo até mais honestos do que a maioria. É isso que eu tinha a dizer sobre isso. Agora nós vamos continuar mais um pouco. Lembrem-se, humildade é uma das virtudes mais elevadas. Bem, então, o verdadeiro mundo de reino de Deus não tem forma. Isso não pode ser um problema, pois tais visões, ainda que mentais, continuam sendo um apelo dos sentidos. Não acabamos de falar dele dizendo que 5 sentidos são projeções mentais? Essas visões, as pessoas descrevem em cores, em formas. Então, é através dos 5 sentidos. Pode ser abstrato, mas para ela falar, vejo uma aura azul, verde, está falando de visão, de 5 sentidos. Veja bem. Tá? Então, tais visões, ainda que mentais, continuam sendo o apelo dos sentidos. Por isso as pessoas falam em visões, em ver, em ouvir. Ora, até o que chamamos de realidade, essa realidade nossa, entre aspas, também é mental. O problema é que ficamos constrangidos e nos sentimos até diminuídos por não termos tais visões diante de pessoas que parecem tão elevadas, tão espirituais, tão dotadas por Deus de dons especiais. Ora, em primeiro lugar, a maioria mente.
Mente mistifica. Por vaidade, por más intenções de manipulação, por necessidade de afirmação, por uma oculta baixa autoestima, etc. Muitas vezes nem é consciente. Sim, é verdade que o Espírito de Deus pode utilizar a mente para transmitir mensagens. Pode. É verdade que o Espírito de Deus pode utilizar a mente para transmitir mensagens, visuais ou não, pode ser auditivo. Raríssimas vezes comigo foi auditivo, mas é bastante raro, pois enquanto o ego predominar com vaidade e outros intentos, isso é impossível. Por isso eu digo que para mim foi auditivo, mas raríssimas vezes. Por quê? O ego predomina. Só isso. Tais mensagens só costumam vir verdadeiramente a pessoas de uma absoluta humildade espiritual. Ainda que essa humildade espiritual não tenha nada a ver, nem seja perceptível entre as relações humanas. O que eu quero dizer com isso? Que a humildade espiritual é entre eu e Deus. Por isso mesmo, quando temos momentos elevados, a prudência aconselha guardarmos silêncio. Nós nem sabemos direito. Então, por isso mesmo, eu insisto, quando temos momentos elevados, a prudência aconselha guardarmos silêncio. E esses momentos, eu afirmo, todos os têm. Os momentos elevados, né? Apenas que, na maioria, o ego, inclusive eu, o ego e a mente predominam, inclusive eu. Tá? Eu os entendo como uma só e mesma coisa, o ego e a mente. Como o ego e a mente predominam, eles censuram tudo que não lhes interessa para a sua esperteza e lhes parece uma ameaça. Então, eu já não faço isso. Eu não censuro, eu não nego as intuições, mas elas são raras, porque eu ainda estou bastante mergulhado na vida do ego. Mas eu não censuro, não nego, isso também já é ignorância demais. Já melhorei um pouquinho. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás nos céus. Não foi a carne nem o sangue, não foi o mundo visível, o mundo sensível. Muito bem, e ainda dá tempo de ver mais um. Por mais que expliquemos, quem está em nível espiritual diferente do nosso não consegue entender. Só nos resta semear e esperar. Um dia chegará a compreensão. Então, por mais que expliquemos, quem está em nível diferente do nosso não consegue entender. Por isso que eu falei no texto anterior, se você tem intuições, guarde silêncio, as pessoas não conseguem entender. Vá semeando, dando exemplo. Um dia elas vão chegar à compreensão. O Goldsmith, citando Paulo, apóstolo, diz que vai chegar a hora que todo joelho se dobrará a Deus. Todo joelho. E Orígenes prega a restauração universal. Tudo caminha para ser restaurado. Mas, às vezes, a gente tem que ter paciência.
Às vezes a gente vê familiares nossos mesmo, e a gente tem vontade de dizer assim, nossa, jogaram a vida fora. Mas agora, com esse ensinamento aqui, a gente diz assim, e daí? Que vem a outra, e mais outra, e mais outra. Um dia eles vão voltar para a casa do pai, porque é o único destino do ser humano é esse. Mas, às vezes, nós temos que compreender e ter paciência, porque as pessoas precisam passar por certas coisas. Uma vez eu tive uma fase muito difícil, eu era um jovem extremamente rebelde, passei por umas dificuldades e um dia minha mãe me falou: Olha, eu pensei em falar muita coisa, mas depois eu me calei, porque uma voz interior, ela não disse assim, mas foi assim. Uma voz interior me disse: às vezes as pessoas têm que passar por certas coisas. E tudo se mostrou muito verdadeiro. Os anos passando, tudo se mostrou muito verdadeiro. Foram lições muito bem aprendidas. E pessoas que não passaram pelas dificuldades que eu passei, na idade avançada, mostram ter aprendido grande coisa. Então, voltamos ao primeiro texto. A água se adapta. Deus se desdobrando mostra as oportunidades da vida. Mesmo que pareça dificuldade, mesmo que pareça que está errado. Mas lá na frente a gente vai compreender. Veja como hoje está tudo bem afinado, uma coisa está emendando na outra. Vamos lá. Por mais que expliquemos, então as pessoas não conseguem entender. Semeie dando exemplo com amor, com paciência, com tolerância, sem crítica, sem julgamento. E um dia a pessoa vai chegar à compreensão. Não importa se nessa vida ou noutra. Deus é eterno, Deus pode esperar. Bem, este é um ponto delicadíssimo. Envolve vários aspectos. O rancor contra quem não entendeu e tomou a ação errada contra nós. Injustiça mesmo. Rancor. 2. Reatividade diante da incompreensão. 3. O impulso de humilhar aquele que não está de acordo. A necessidade do perdão, o rancor. 2. Não reatividade. A pessoa não está compreendendo por que nós estamos reagindo com ira, com impaciência. 3. Impulso de humilhar aquele que não está de acordo. Ter razão não é tudo na vida. O ego tem que vencer em qualquer circunstância. Bom, eu mesmo, Giancarlo, tenho dificuldade com todos eles. O rancor melhorou muito, a reatividade, a tolerância e a paciência ainda está difícil, e humilhar aquele que não está de acordo já não faço mais. Para mim, a dificuldade ainda está no número 2, paciência e tolerância. Com as limitações do outro. Para mim é difícil. Bem, eu tenho uma dificuldade com todos eles. O primeiro foi um fantasma terrível durante toda a minha vida. Vocês acompanharam aqui, eu falei muito disso, do perdão e tudo mais. Por vezes ainda me assombra, já não assombra mais. Ainda que por momentos muito breves, já não me assombra mais. Graças a Deus, isso aí. Nossa, eu desenvolvi esse processo aqui em praça pública. Porém, a vida me ensinou que era incompreensão. Eu não estava compreendendo, por isso eu não perdoava. Pessoas vieram a mim se desculpando de coisas de há mais de 10 anos, são outro caso.
Então, eu finalmente entendi que naquele momento eu não fui adequadamente e generosamente compreendido, porque a outra pessoa não podia, não conseguia, não estava no mesmo nível. Simples assim. E 10 anos depois ela voltou para se desculpar. Mas ela não conseguia naquele momento. Mas então, também eu não fui generosamente compreensivo. Eu também não percebi que naquele momento não dava. Eu fiquei com raiva. Semear? Pois bem, às vezes leva mais de 10 anos. O segundo ponto também é dificílimo. A reatividade é a defesa do ego que se sente ameaçado. É um impulso animal descontrolado, ainda que habilmente se use argumentos racionais. Mas a única racionalidade presente é a defesa do ego. Se não houvesse ameaça ao ego, não haveria a menor necessidade de reação. Mas para mim isso aqui ainda é o terceiro item. O segundo, eu disse agora, né, mais maduro, que o segundo ponto era muito mais paciência e tolerância, não reatividade. Terceiro ponto, esse sim é ego. É o que eu posso dizer que vem me saindo melhor. Recentemente passei pela prova e agora posso começar a dizer: não acuse, não critique, não humilhe, não dê o troco. Não, isso aí eu não faço mesmo. Cada um faz apenas o que consegue no momento. E acredite, era o melhor que a pessoa conseguia fazer no momento. Era isso que eu não conseguia entender no item 2, no item 1. Não perdoava. Não adianta jogar na cara coisas que a pessoa sabe muito bem. Muitas vezes sofre secretamente com isso. Não adianta, tudo tem seu tempo. Consciência, respeito e educação. Cada um dá apenas o que tem para dar. Às vezes eu falo isso como crítica, mas às vezes eu falo isso como benevolência. Mas antes de dirigir isso ao outro, pense em sua própria reatividade descontrolada. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo que julgardes, sereis julgados. Com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Jesus, no Evangelho de Mateus. Então, dos itens que nós trabalhamos, para mim, hoje, o mais difícil é a paciência e a tolerância, compreender o limite do outro. O rancor melhorou muito, perdão, tá, eu dou por resolvido, humilhar o outro, não tenho esse tipo de vaidade. Agora, a paciência e a tolerância, agora me pega ainda, muito. Ainda está difícil. Agradeço. Um bom descanso para vocês. E amanhã uma surpresa na Mulher da Mística Ocidental. Tem uma história que não estava no programa. E é uma história e tanto espantosa. Surpresa, suspense. Boa noite, bom descanso para todos. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço.